Tem coisa que nem filme de terror explica. Agora imagina duas meninas de 6 anos, loirinhas, risonhas, com aqueles olhos grandes de boneca, mas que faziam até pastora desmaiar de susto. E não tô exagerando, não. Eu vi com esses olhos que o tempo ainda não levou. As babás fugiam, literalmente. Uma saiu correndo no meio da madrugada, gritando feito alma penada. A outra trancou a porta do banheiro e só saiu quando a polícia chegou. Essas meninas são do demônio! Ela berrava, com o crucifixo na mão e o cabelo desgrenhado, como se tivesse visto o próprio capeta tomando chá na cozinha. E sabe o mais doido? As meninas sorriam, aquele sorrisinho calmo, gelado, um negócio que te dava calafrio até no verão. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em energia, em vibração? Pois esse casarão do alto do bairro Nobre tinha tudo. Piscina, jardim japonês, mármore importado. Mas também tinha um silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que grita no ouvido da alma. Era a casa do Dr. Samuel Dávila, um homem de negócios, rico como poucos, viúvo desde que as gêmeas nasceram. Dizem que a mulher morreu no parto, mas o médico que atendeu ela nunca mais exerceu a profissão. Sumiu, feito poeira no vento. Samuel nunca falou do assunto. Criava as meninas com a ajuda de funcionárias que vinham e iam como folhas no outono. Nenhuma durava mais de uma semana. Algumas saíam chorando. Outras nem pegavam o pagamento. Tem alguma coisa errada com essas crianças, seu Samuel? Foi o que disse a última antes de sumir no mundo, deixando as malas no meio da sala. Mas Samuel, racional até o osso, não acreditava em assombração, em trauma, em nada. São só meninas espertas, precisam de disciplina, só isso. E foi aí que ela apareceu. Uma mulher de olhos calmos, sotaque do interior, passo leve e voz de quem já viveu muita coisa. Chamava-se Dona Estela. E enquanto as outras fugiam, só de ouvir o choro das meninas, ela olhou nos olhos das duas e disse: "Vocês não me assustam, não. Já criei menino que enfrentava a polícia. Agora quero ver se tem coragem de encarar meu mingau de fubá." As meninas riram, mas pela primeira vez não foi aquele riso estranho. Foi um riso de criança. E aí, meu filho? Aí começou a parte que ninguém acreditaria se eu não tivesse escutado com esses ouvidos cansados de tanto causo. Porque Dona Estela fez o impossível. Não com reza, não com grito, com algo muito mais poderoso. Mas isso eu vou te contar no próximo capítulo. O primeiro dia de Dona Estela naquela casa foi diferente. O porteiro arregalou os olhos quando ela entrou com a bolsinha de couro marrom e um lenço florido no cabelo. Disse que já tinha visto mais de 12 babás em 2 meses, mas nenhuma com aquele andar tranquilo, quase cantado. "A senhora sabe para onde está indo, né?" Ele perguntou, coçando o queixo. E ela, sem piscar: "Sei sim, meu filho, pro lugar onde ninguém quis ficar. É lá que Deus faz milagre." O Dr. Samuel olhou para ela com aquele ar meio debochado de quem já perdeu a esperança. "As meninas são inteligentes, mas têm comportamentos difíceis. Menino difícil, para mim, é só menino mal amado." Ela respondeu, tirando a chaleira da bolsa. Samuel ficou calado. Observou, como quem tentava decidir se ria ou se ligava para a segurança. Mas Dona Estela não esperou. Pediu para conhecer o quarto das meninas. "E aí, meu filho?" Aí começa o mistério. O quarto era enorme, com móveis planejados, cortina blackout, brinquedos caríssimos. Mas o ar ali dentro era pesado. Tão pesado que parecia que a gente respirava embaixo d'água. No canto da estante, um urso de pelúcia com os olhos arrancados. Na parede, desenhos com giz vermelho. Pareciam bonecos, pendurados. As meninas estavam sentadas na cama, de camisola branca, imóveis, observando a nova babá como 2 corvos no galho seco. "Vocês são as gêmeas, né?" Dona Estela disse, sorrindo com doçura. "Pois eu sou Estela e vim contar história de gente valente." As duas não responderam. Uma delas,
A que tinha uma cicatriz na sobrancelha soltou uma frase que fazia qualquer um sair correndo. Você vai gritar hoje à noite, igual às outras. E aí, meu filho, você acha que Dona Estela tremeu? Que nada. Ela se abaixou, ficou na altura das duas e falou: se eu gritar, vai ser só para chamar anjo, porque eu não tenho medo de criança. Eu tenho medo de gente que não sente mais amor. Silêncio. Um silêncio que parecia engolir as palavras. Mas ali, no meio daquela tensão, a outra menina, a mais quieta, de olhar perdido, soltou um murmúrio quase imperceptível. Você tem cheiro de mãe. E foi nesse instante que o clima mudou. As lâmpadas pararam de piscar. A cortina parou de balançar. Urso caiu da estante, sozinho. Mas ninguém correu. Ninguém gritou. Dona Estela pegou o urso, costurou os olhos de volta ali mesmo, sentada no chão do quarto, com linha e paciência. Enquanto isso, as gêmeas observavam, quietas, como quem vê pela primeira vez um gesto que nunca tinham visto, o de alguém que ficou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ninguém escutou gritos naquela casa. Mas no dia seguinte, apareceu uma carta misteriosa no travesseiro de Dona Estela, escrita com letras infantis. Só dizia uma coisa: não conte para ele o que viu, ou vai acabar como a mamãe. E aí, o que você faria? Porque Dona Estela, ela fez algo ainda mais perigoso. Mas isso só no próximo capítulo. No café da manhã do dia seguinte, a casa estava estranhamente calma. Samuel apareceu na sala com o jornal debaixo do braço, camisa branca engomada e olhar mais leve do que de costume. As meninas dormiram? Ele perguntou, quase surpreso com as próprias palavras. Dona Estela sorriu mexendo o café. Dormiram feito anjo, mas isso não quer dizer que não estejam carregando os demônios dos outros. Samuel ergueu a sobrancelha. Como é? Nada, doutor. É jeito de falar de quem já viu muita criança sofrer calada. Ele não respondeu, só deu um gole no café e saiu. Mas Dona Estela, ela sabia que aquela carta no travesseiro não era só uma ameaça. Era um pedido de socorro. E ela também sabia, para ajudar aquelas meninas, precisava entender o que ninguém queria contar. Começou sutil, observando detalhes. A cicatriz na sobrancelha da mais velha parecia antiga, mas mal cicatrizada. Um corte que não vinha de brinquedo nem de escorregador. O medo que elas tinham da babá eletrônica, sim, aquele aparelhinho inocente que filma o quarto das crianças, era descomunal. Quando Estela cobriu com um pano a lente da câmera, as duas sorriram. A primeira vez que sorriam sem o olhar vazio. E tinha também os sussurros noturnos, coisas que só quem dorme, leve como velha benzedeira, percebe. Ela vai contar para ele? A gente não pode falar. Se falar, ele manda sumir igual a mamãe. Essas frases voltavam, repetidas, como um disco arranhado na escuridão. E Estela começou a montar o quebra-cabeça. Mas faltavam peças, muitas peças. Foi aí que ela decidiu fazer o impensável. Procurou a antiga cozinheira da casa, Dona Ivonete, que tinha sido demitida meses atrás e morava num sobrado simples, escondido da alta sociedade. Sentou na cozinha dela, tomou café de coador e perguntou: me diz uma coisa, o que aconteceu com a mãe das meninas? Dona Ivonete gelou, a mão tremeu no pires. Não posso falar disso. Elas acham que a mãe foi embora, que abandonou, mas isso não entra no coração de criança assim, com tanta dor. Tem coisa errada ali. A velha suspirou, olhou pela janela, fez o sinal da cruz. A mãe não foi embora, ela foi levada, e quem mandou foi o próprio pai. Silêncio. Dona Estela ficou imóvel, o coração batendo alto no peito. Você viu? Não vi, mas ouvi, e às vezes ouvir é pior. Por quê? Porque a última frase que eu escutei antes dela desaparecer foi: se você abrir a boca, nunca mais verá suas filhas. Dona Estela saiu de lá com a alma pesada e a certeza de que estava envolvida numa história muito maior do que pensava. Naquela noite, ao colocar as gêmeas para dormir, ela sussurrou: eu não vou embora.
mesmo que tentem me tirar, e vou descobrir a verdade, por vocês. E a mais nova, com a voz baixa, respondeu: Cuidado, tia Estela, ele escuta tudo, até quando a gente pensa baixo. Na mesma hora, a babá eletrônica fez um barulho estranho, chiado. Depois, silêncio. E aí, meu filho? Aí a porta do quarto se trancou sozinha, do lado de fora. Na manhã seguinte, Samuel agia como se nada tivesse acontecido. Estava sentado na varanda, lendo o jornal, com um copo de suco de laranja do lado. Gelo suando no vidro, jornal tremendo só com a brisa da manhã. A aparência era de paz, mas o jeito que ele virava as páginas mostrava impaciência. Dona Estela desceu com as meninas, vestidas e penteadas, como se fosse dia de missa. Dormiram bem? Ele perguntou sem tirar os olhos do jornal. A gente tentou, pai, respondeu uma das meninas, baixinho. Tentou? Ele ergueu os olhos, sério. Dona Estela cortou o clima com um sorriso. Sabe como é criança, doutor? Dorme, acorda, sonha. Às vezes os pesadelos não estão na cama, mas na lembrança. Samuel a encarou por um segundo mais longo do que devia. Aqueles olhos dele escondiam mais do que mostravam. Não alimente imaginações, disse, firme. Mas Dona Estela não alimentava a imaginação. Ela alimentava verdades que ninguém queria mastigar. Mais tarde, enquanto as meninas brincavam no quintal, ou fingiam brincar porque o riso ainda era falso, Estela subiu sozinha para o sótão. Tinha ouvido de Ivonete que a mulher do doutor costumava subir lá para chorar sozinha. Empurrou a porta de madeira que rangeu como se implorasse para ninguém entrar. O cheiro era de madeira antiga e saudade mofada. E lá, entre caixas empoeiradas e livros infantis, ainda com dedicatória, ela encontrou um caderno de capa azul, escrito com letra delicada. Diário de Clara. Clara, o nome da mãe das meninas. As primeiras páginas eram leves, cheias de alegria materna. Hoje as meninas chutaram pela primeira vez dentro de mim. Parece que dançavam. Samuel não demonstra muito, mas sei que ele também está emocionado. Ele só não sabe como mostrar. Mas conforme as páginas passavam, a doçura virava medo. Acho que Samuel não quer que eu descubra algo. Ele fica estranho quando eu menciono minha avó. Diz que as histórias dela são perigosas. E então, um trecho rasgado, literalmente, páginas arrancadas com raiva. Logo depois, um último parágrafo sobrevivente tremido. Se algo acontecer comigo, não deixem ele apagar a minha memória. Minhas filhas têm direito de saber quem eu fui. Dona Estela segurou o caderno com força. Sabia que tinha ali a chave de uma história enterrada, não só metaforicamente. E quando ela desceu do sótão, encontrou Samuel parado no pé da escada, quieto, rosto frio. O que foi fazer lá em cima? Ele perguntou. Procurar verdades que o tempo tentou esconder. Não quero que você fique enchendo a cabeça das meninas com invenções. Invenção é negar o que a alma da casa grita. Ele se aproximou, devagar. Está insinuando o quê, Dona Estela? Ela respirou fundo. Estou dizendo que, às vezes, a pior violência é a que se esconde atrás de silêncio e suco de laranja no café da manhã. Samuel não respondeu. Só virou as costas, mas seus passos pareciam mais pesados. Naquela noite, enquanto as gêmeas dormiam, Estela passou a limpo os trechos do diário, reescreveu em folhas novas, guardou no fundo de uma Bíblia antiga e colocou debaixo do travesseiro. Mas quando acordou, a Bíblia tinha sumido, e no lugar havia uma foto rasgada da Clara, sem rosto. E atrás dela, com letra de adulto, algumas memórias merecem ser apagadas. Quer saber o que Estela fez depois disso? Aguenta aí, que o próximo capítulo é o que separa a coragem do medo. Dona Estela ficou parada, olhando aquela foto mutilada. A ausência do rosto de Clara era mais dolorida do que 1000 palavras. Aquilo era um recado, e não era das crianças. Era de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Guardou a imagem no bolso do avental e, naquele mesmo dia, foi até a polícia. Entrou com passo firme, mas alma hesitante.
Sabia que desafiar um homem como Samuel Dávila não era brincadeira. Quero registrar um boletim sobre um possível desaparecimento forçado, de anos atrás, disse, firme, a recepcionista. O policial, um rapaz novo, franzino, olhou meio confuso. Da senhora? Não, de uma mulher chamada Clara, mulher do Dr. Samuel Dávila. O rapaz travou por um segundo. A senhora tem prova? Ela tirou o diário, as anotações, a foto rasgada. Mas o delegado, quando chegou, nem quis ver. Essa história já foi encerrada há anos. Óbito confirmado, complicações no parto. Tem atestado médico? Tem, e assinado. E cadê o corpo? Silêncio. Foi cremado, disse o delegado seco. Sem autorização de parente direto, sem investigação. O delegado levantou da cadeira. A senhora está insinuando o quê? Que talvez tenham queimado provas, e não só lembranças. Foi escoltada até a saída com educação forçada e sorriso de quem diz, não se mete onde não foi chamada. Mas Dona Estela não era de recuar. Saiu dali mais certa do que nunca de que havia um pacto de silêncio maior do que a casa inteira. E decidiu apelar para o coração. Naquela noite, fez um bolo de milho, serviu com café fresco, chamou as meninas para sentar na varanda e começou a contar histórias de quando era nova, histórias tristes, histórias reais. Tinha uma menina que morava num lugar bonito, mas chorava toda noite. Ninguém via, porque ela escondia. Ela tinha medo de contar o que ouvia, o que via, medo de ser castigada. Até que um dia, uma mulher apareceu e disse, me conta que eu aguento com você. As gêmeas se olharam. A menor falou pela primeira vez com o olho cheio d'água. A mamãe chorava também. Vocês lembram disso? Ela cantava uma música baixinho de noite, mas parou de cantar no último dia. Estela engoliu seco. O que aconteceu no último dia? A maior respondeu. O papai trancou a porta e a mamãe não acordou mais. Foi como um soco. Elas não choravam, mas o olhar, meu filho, o olhar dizia tudo. Dizia o que a boca doía para dizer, o que o mundo preferia ignorar. No dia seguinte, Estela voltou à casa de Ivonete. Pediu que ligasse para uma antiga vizinha da família Dávila. Uma mulher calada que dizia ter visto coisas pela janela do sobrado vizinho. Ela não fala com ninguém desde 2017, avisou Ivonete. Mas quando viu Dona Estela, a velha vizinha abriu a porta. A senhora sabe quem é a mulher daquela foto? Perguntou Estela. A mulher assentiu. Vi quando ela tentou fugir com as meninas. Uma mala na mão, cabelo solto, chorando. Mas ele chegou antes, e depois nunca mais vi. Só escutei grito e cheiro de pano queimando. Naquela noite, a chaminé da lareira ficou acesa até o amanhecer. Estela voltou para casa com a certeza no peito. Mas Samuel estava à espera na cozinha. Sorriso falso, copo de uísque na mão. Andou se metendo onde não devia, Dona Estela. Tô apenas cuidando do que ninguém teve coragem de cuidar. Cuidado para não acabar igual. Nesse momento, as meninas entraram na cozinha. Silêncio. E aí, Samuel fez algo inesperado. Acariciou o cabelo de uma das filhas, devagar, como quem ensaia um gesto que não sente, e disse, vocês sabiam que a mamãe era fraca? Que não aguentava ser mãe? A menor se encolheu. A maior apertou a mão de Estela por debaixo da mesa. Era isso. Ele tentava reescrever a memória delas, apagar a mãe como apagou o rosto na foto. Mas Estela, meu filho, ela tinha outro plano, e ele envolvia uma visita inesperada, que ia virar tudo de cabeça para baixo. Naquela noite, Dona Estela sentou na beira da cama e sentiu o cansaço no osso. Mas não era só do corpo, era da alma. De carregar o que era de três, o silêncio das meninas, o passado da mãe e o perigo que crescia no olhar de Samuel. Ela sabia que não podia mais proteger com abraço. Precisava de provas e de aliados. Então, no dia seguinte, logo cedo, fez algo que ninguém esperava. Voltou à escola das meninas. Pediu para falar com a coordenadora. As duas estavam afastadas há um tempo, né?
Começou com jeitinho. Sim, o Dr. Samuel alegou que era por motivo de saúde. Disse que contrataria professoras particulares. Disse que a mais velha tinha crises, que não era bom conviver em grupo. Estela respirou fundo. Alguma denúncia foi feita por aqui? Não formal, mas uma professora que saiu no ano passado comentou que uma das meninas desenhou a mãe, deitada, com fogo em volta. Silêncio. Tem esse desenho ainda? A mulher pensou. Mexeu em uma gaveta, depois em outra, e puxou um envelope manchado de cola. Lá estava, um papel colorido, desenho infantil. Mas o conteúdo, uma figura feminina no chão, duas meninas chorando ao lado, e atrás, um homem com os braços abertos, e acima, uma lareira acesa, com labaredas saindo. Estela quase desmaiou. Posso levar isso? Se for para ajudar, leva. Na volta para casa, Estela parou no portão. Observou. A mansão era linda, daquelas de revista. Mas agora, ela só enxergava grades invisíveis. Um cativeiro de porcelana. Na sala, Samuel estava com um homem engravatado. Alto, voz firme. Essa é a babá? Perguntou o homem. Essa mesma, respondeu Samuel. Sou advogado da família, disse ele, se virando para ela. Estamos avaliando o comportamento das meninas. A possibilidade de encaminhamento clínico. Estela não entendeu de primeira. Encaminhamento psiquiátrico? A mais velha apresenta sinais de delírio, imaginação exacerbada. Pode ser perigosa para ela mesma e para a irmã. Estela gelou. Samuel sorriu. É por isso que preciso de profissionais que saibam lidar com a situação. Não de gente que estimula a fantasia. Mas ali, minha filha. Ali Dona Estela entendeu tudo. Samuel ia internar a própria filha. Apagar o passado, internando o futuro. Naquela noite, ela agiu. Escreveu uma carta à mão, explicando tudo, desde o diário até o desenho. Envelopou. Colocou embaixo da porta de uma antiga jornalista da cidade. Mulher que já tinha denunciado o figurão antes. Depois, sentou com as meninas. Ouçam com atenção, vocês são fortes, são valentes, e o que vocês lembram não é invenção. A mais velha chorou. Ele quer me mandar para um hospital. Você não vai, porque agora vocês têm alguém que não vai correr. Mas o plano de Samuel estava mais adiantado do que ela imaginava. Na manhã seguinte, 2 homens bateram na porta. Estamos aqui para buscar a menina. Ordem judicial de avaliação psiquiátrica. Estela se colocou na frente da porta. Ela não vai sair daqui. Vai sim, a ordem é clara. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma viatura da polícia encostou no portão. E dela desceu a jornalista, com microfone, câmera e a carta na mão. Recebemos denúncia grave e temos o direito de registrar tudo o que acontece aqui dentro. Samuel ficou pálido. A jornalista apontou para a câmera. Essa é a casa onde babás desaparecem, onde crianças desenham incêndios, onde o passado foi cremado, mas deixou cinzas espalhadas por todo o canto. A cidade inteira viu. E foi ali, meu filho, naquele instante, que a máscara começou a derreter. Mas o pior ainda estava por vir. O portão da mansão ficou aberto pela primeira vez em anos. O vento entrou como se carregasse justiça nos ombros. A jornalista, mesmo com a câmera desligada, olhava para as gêmeas com um misto de ternura e indignação. Não era só pauta, não. Era pessoal. Eu conhecia a Clara, ela disse olhando para Estela. A mãe das meninas. Estudamos juntas. Ela era daquelas que acreditavam em conto de fada, até descobrir que se casou com o próprio lobo. Estela sentiu um arrepio subir pelo corpo. Ela contava alguma coisa para você? Pouco, mas no último e-mail que me mandou, falava em medo. Dizia que tinha provas, que guardava tudo em um envelope escondido, no porão da casa. Estela arregalou os olhos. Porão? Tem um acesso escondido, atrás da estante da biblioteca. Ela escreveu isso antes de sumir. Na mesma hora, Estela puxou as meninas pela mão e entrou.
Samuel gritava com os policiais, alegando abuso de autoridade, acusando a jornalista de invasão de privacidade. Mas agora ninguém mais ouvia ele. A estante da biblioteca era enorme, madeira nobre, livros que pareciam nunca ter sido abertos, mas Estela começou a empurrar. E ali, atrás dela, uma portinhola, trancada, com um trinco velho, mas ainda firme. O policial que acompanhava a jornalista forçou com a alavanca da arma. Clac! A madeira cedeu. O cheiro era de mofo, poeira e saudade presa. Desceram devagar, escada de pedra, pouca luz. E lá embaixo, caixas. Caixas com papéis, fotos, exames, coisas de Clara. Mas no fundo, um envelope pardo, com uma fita azul amarrada e uma carta, escrita à mão. Se você encontrou isso, é porque meu coração não conseguiu mais gritar. Guardei o que pude, mas por favor, conte para as minhas filhas quem eu fui de verdade. A letra era tremida, mas a dor, firme. Fotos das meninas recém-nascidas, cartas que Clara escreveu e nunca entregou. Um ultrassom com o nome das duas anotado com carinho, Lúcia e Helena. Estela abraçou o envelope como quem segura uma alma. Agora vocês têm a verdade, sussurrou às meninas. Mas o momento mais assustador ainda estava por vir, porque naquele instante as duas meninas se ajoelharam sozinhas no chão do porão, fecharam os olhos e começaram a cantar. Uma canção que Estela nunca tinha ouvido. Voz baixa e afinada, triste. O que é isso, meninas? Perguntou emocionada. Lúcia respondeu. É a música que a mamãe cantava quando tinha medo. A gente lembrava, mas só agora conseguiu cantar de novo. Helena completou. Ela dizia que a gente cantando, ela ouvia do céu. Estela caiu de joelhos também. Chorou. Chorou como não chorava desde que perdeu o filho, há 20 anos. Porque naquele instante, ela não era mais só uma babá. Era parte da história. Era parte da cura. Subiram com as caixas nos braços, mostraram para as autoridades. A justiça começou, enfim, a funcionar. Samuel tentou fugir, mas foi contido, preso. E no camburão, ele ainda gritava. Essas meninas são amaldiçoadas. Desde que nasceram, elas tiraram tudo de mim. E foi aí que a mais quietinha das duas respondeu, com a calma de quem sabe mais do que parece. A gente não tirou, a gente libertou. Naquela noite, com a casa vazia, os móveis sendo retirados pela polícia, Estela preparou o último mingau da casa. As meninas comeram em silêncio. Mas antes de dormir, Helena perguntou. Tia Estela, você vai embora também? Ela olhou bem dentro dos olhos da pequena. Eu já fui embora de muita coisa nessa vida, mas dessa vez eu fico. E Lúcia com um fio de voz. Você tem cheiro de lar. E pela primeira vez, desde que tudo começou, as duas dormiram abraçadas e sorrindo. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa, porque enquanto Estela recolhia as louças, ouviu um carro estacionar e dele desceu alguém que ninguém esperava mais ver, alguém que mudaria tudo de novo. A luz dos faróis cortou a entrada da mansão como faca quente na manteiga da madrugada. O carro era simples, antigo, com a lataria arranhada e uma plaquinha pendurada no retrovisor que dizia Confia no tempo. Dona Estela parou na soleira da porta. Sentiu o vento bater no rosto, trazendo um cheiro antigo, de flor molhada, de choro guardado. As meninas apareceram atrás dela, sonolentas, de pijama, os olhinhos apertados de quem sonhava com coisa boa. E então, a porta do carro abriu. Devagar, como se o tempo tivesse medo de andar rápido demais naquele momento. E de dentro, saiu uma mulher magra, com os cabelos longos presos num coque improvisado, um casaco velho nos ombros e um olhar que carregava o peso de 1000 noites sem dormir. Lúcia foi a primeira a falar. Mamãe! A mulher engasgou no ar, quase caiu. As pernas tremiam. Lúcia! Helena! Estela não se mexeu, nem respirou, porque ali, bem na frente delas, estava Clara, viva, pálida, envelhecida, ferida por dentro, mas viva.
As meninas correram, se jogaram nos braços dela como se fossem parte de um mesmo corpo que passou tempo demais separado. E choraram. Choraram como criança chora quando acorda do pesadelo e finalmente encontra colo. Clara a abraçava, beijava, cheirava os cabelos delas como se quisesse devolver o tempo com a pele. Estela, com os olhos marejados, perguntou: como? Clara, ainda ajoelhada, respondeu entre soluços: eu fugi. Samuel tentou me matar. Me deu algo na bebida e depois me levou, mas não terminou. Me deixou num hospital em outra cidade com nome falso. Quando acordei, não lembrava quem eu era. Só lembrava delas. Meu Deus! Fiquei anos tentando entender. Até que vi a reportagem. A sua carta. O nome das meninas. Voltou tudo. Voltei. Peguei carona, dormi em rodoviária, mas eu vim. As gêmeas não largavam dela. Estela se ajoelhou ao lado e disse baixinho: elas nunca te esqueceram. Clara chorou mais ainda. Eu achava que tinham me apagado da vida delas, mas elas me guardaram no coração. Na mesma hora, uma viatura encostou de novo. Era o delegado. Recebemos sua localização, senhora Clara. Queremos garantir sua proteção agora. E temos muito o que registrar. Clara levantou, com as filhas agarradas na cintura. Eu vou contar tudo, cada detalhe, mas agora eu só quero segurar elas. Por favor. E o delegado assentiu. Estela, por sua vez, se afastou devagar. Entrou na cozinha, ferveu leite, preparou 3 xícaras e ficou observando da janela. Mãe e filha sentadas na varanda, debaixo da mesma luz que antes só iluminava a tristeza. Agora abraçava reencontro. Ela respirou fundo, porque entendeu que tinha cumprido seu papel. Mas antes de dormir, ouviu uma vozinha fraca bater na porta do quarto. Era Helena. Tia Estela, posso te contar um segredo? Pode, meu anjo. A gente sonhava com a mamãe, mas no sonho era você que segurava nossa mão. Estela chorou ali mesmo, mas foi aquele choro bom, de limpeza, de fim de guerra. Mas quando achou que o pesadelo tinha acabado, o telefone tocou. Era a jornalista. Estela, você precisa ver isso. Um documento apareceu, e o nome que está nele vai mudar tudo outra vez. Dona Estela segurava o telefone com a mão firme, mas o coração balançava feito vara verde. Repete, minha filha, que nome é esse que apareceu? Perguntou, apertando o aparelho contra o ouvido. Do outro lado, a jornalista baixou o tom. Consta em registro particular de testamento, redigido antes do acidente da Clara, com firma reconhecida, e assinado por Samuel, declarando que a mãe biológica das meninas não era Clara. O mundo parou. Como é que é? Samuel dizia no documento que Clara criou as meninas desde o nascimento, mas que não era mãe de sangue, que foi tudo acordo feito com uma jovem que engravidou e não podia ficar com elas. Clara teria aceitado criar como filhas. Só que nada disso bate com os exames de maternidade da época. Vocês conseguiram os exames? Sim, e mostram outra coisa. Silêncio. O quê? Mostram que Clara não só deu à luz as 2 meninas, como sofreu complicações gravíssimas. Hemorragia, um parto de risco, que só não terminou em tragédia por milagre. Estela sentou. A perna não sustentava mais. Quer dizer que ele tentou apagar o direito da mãe com papel assinado? Sim, e mais, o cartório onde o testamento foi registrado é do irmão do Samuel. Estela não respondeu, só respirou fundo. Naquela mesma manhã, a jornalista foi até a casa com os documentos. Clara pegou o papel com as mãos tremendo. Lia e relia, como se tentasse entender se aquilo era verdade ou uma segunda traição. Ele queria tirar tudo de mim, até o direito de ser mãe, disse com a voz embargada. Estela se aproximou, devagar, mas não conseguiu, porque papel não apaga ventre, não apaga abraço, não apaga canção de ninar. Clara chorou. As meninas, sentadas no sofá, observavam em silêncio, como se entendessem tudo, mesmo sem entender as palavras. Foi então que Lúcia perguntou: Mamãe, ele dizia que você era doida, mas você só estava com medo, né?
Clara se ajoelhou na frente delas. Eu não era doida, eu estava ferida, muito ferida, mas nunca deixei de amar vocês. Helena abraçou a mãe, Lúcia também. As três ali, uma só alma dividida por anos de silêncio. E aí, Estela fez o que ninguém esperava. Tirou do bolso um envelope com o desenho antigo das meninas. Aquele com a lareira. Vocês lembram disso? Lúcia assentiu. Era o que a gente sonhava, toda noite. Achava que era mentira, mas era memória, né? Era. Foi aí que Estela revelou mais uma peça. Eu pedi um exame de DNA. Entre você, Clara, e as meninas. Só para calar o mundo. Clara olhou surpresa. E Estela sorriu. Deu o que o coração sempre soube. Vocês são sangue, pele, alma. Ninguém tira isso. Clara desabou de vez. Mas ali, naquele chão de mármore caro, entre lágrimas e papéis queimados da alma, aconteceu algo maior do que qualquer documento. A reconstrução. Dona Estela foi até a cozinha. Preparou pão de queijo, chá de camomila. Voltou com a bandeja e disse: amanhã a gente começa de novo, junta. E dessa vez, ninguém mais entra aqui para apagar ninguém. Mas antes de dormir, recebeu uma última ligação. Era o advogado de Samuel. A senhora está envolvida até o pescoço. Invadiu cômodos. Fez exames sem autorização. Escondida. Estela riu. Riu como só uma mulher que enfrentou o inferno e voltou sabe rir. Pode botar tudo isso na conta do amor, doutor. E pode preparar também uma cela para quem mente no testamento. Porque agora quem vai falar é a verdade. E desligou. Mas do outro lado da linha, alguém escutava tudo. Alguém que ainda não tinha aparecido nessa história. Alguém que ia mudar os últimos capítulos com um segredo guardado há décadas. Na manhã seguinte, o telefone da casa tocou cedo. Dona Estela atendeu, achando que era a jornalista, ou talvez o delegado com alguma novidade sobre a prisão de Samuel. Mas do outro lado da linha, a voz era de um homem, enferrujada, rouca, cheia de silêncio entre as palavras. É a senhora que está com as meninas d'Ávila? Estela gelou. Quem fala? Pausa longa. Meu nome é Arnaldo. Fui caseiro da família. Há muitos anos. Antes da Clara. Antes de tudo. A voz parecia carregar anos de culpa. Como se cada palavra saísse com custo. Por que tá ligando agora? Porque vi a matéria na TV. Vi o rosto da Clara. E me lembrei do que vi. Do que fui obrigado a esquecer. Estela se sentou. O que foi que viu, seu Arnaldo? Enterro. No quintal da casa antiga. Numa noite de vento forte, Samuel e o irmão. Uma caixa pequena e silêncio. Muito silêncio. O mundo pareceu girar. Enterro? De quê? Disseram que era coisa da empresa. Documentos. Mas eu vi o que era. Uma maleta. Pequena. De mulher. Com um lenço de flor bordada amarrado. Igual ao que aquela moça da reportagem usava na cabeça. Estela gelou. Lembrou da primeira vez que viu Clara, com o lenço no cabelo, mesmo depois de anos desaparecida. Por que não contou isso antes? Porque ameaçaram minha filha. Disseram que se eu falasse, ela desaparecia também. E depois sumiram com a gente. Fui mandado para longe, com um acordo assinado e uma casa na roça. Mas nunca esqueci o que vi. Por que agora? Porque o tempo da mentira acabou, e eu não quero morrer com isso dentro de mim. Estela marcou um encontro com ele numa praça pública. Levaria a jornalista e o delegado. Clara ficou com as meninas, enquanto Estela partia com os papéis todos na bolsa. O diário, a foto rasgada, o exame de DNA, o testamento forjado. Na praça, seu Arnaldo apareceu com a roupa surrada e um boné encobrindo metade do rosto. Mas os olhos não mentiam. Era homem que carregava fantasmas no bolso. Eu guardei isso, disse, tirando uma pequena chave do bolso. É do quartinho antigo da casa velha. Ainda existe. Nunca demoliram. E lá ainda tá o que enterraram. O delegado, que acompanhava tudo em silêncio, tomou nota. Vamos precisar de mandado. Mas se isso for verdade, a gente pode ter evidência material do que Samuel tentou esconder. Estela voltou para casa com o coração batendo no pescoço. E lá,
Encontrou Clara sentada no chão da sala, rodeada por álbuns de fotos antigos, risadas das meninas ao fundo. "Tá tudo bem?" ela perguntou. Estela não conseguiu mentir. "Tem coisa que vai vir à tona, e talvez doa, mas vai libertar." Na manhã seguinte, com autorização judicial, a polícia cavou no terreno da casa velha da família Dávila. E ali, sob um tapete de terra úmida e raízes entrelaçadas, encontraram a caixa. Dentro, documentos rasgados, cartas de Clara, fotos com anotações. E o mais estarrecedor, uma gravação, um pequeno gravador com fita, velho mas funcionando. Quando apertaram o play, a voz de Clara trêmula tomou o ar. "Se você tá ouvindo isso, é porque eu falhei, porque ele me silenciou. Mas minha verdade não morre. Eu pari minhas filhas, eu as amei, e se me apagarem, que reste meu grito." Estela chorava. O delegado gravou tudo. Aquilo era prova, confissão, testemunho, história viva. Dias depois, a notícia se espalhou. Samuel seria indiciado por tentativa de homicídio, falsificação de documento, cárcere privado e ocultação de provas. Mas na casa, o que reinava era o silêncio bom. Aquele silêncio que vem depois da tempestade, de quem sobreviveu. Clara agora contava histórias para as filhas. Estela plantava ervas no quintal. E pela primeira vez, o som mais ouvido ali era riso. Mas à noite, enquanto arrumava o quarto das meninas, Estela encontrou uma última carta, sem remetente, sem data, escrita com letra tremida. Dizia: "A casa perdoa, mas a alma nunca esquece. Tem coisa que ainda falta ser dita." E aí, Estela entendeu. Ainda tinha mais uma peça solta nesse quebra-cabeça. Uma peça que não vinha da família Dávila. Mas de onde tudo começou? Estela ficou olhando aquela carta por longos minutos. O papel era antigo, dobrado várias vezes, como se tivesse sido escondido por muito tempo. A letra era de mulher, mas não era de Clara. Era alguém mais velha, mais amarga, mais cansada. Clara também leu, e quando chegou ao fim, sua mão tremia. "Essa letra eu reconheço." Estela olhou surpresa. "De quem é?" "Da mãe do Samuel." O tempo parou. "Da mãe dele?" Clara assentiu. "Dona Alzira, mulher fria, nunca me aceitou. Achava que eu não era à altura. Sempre disse que Samuel merecia mais, que meu sangue não era puro, que eu carregava tristeza demais no olhar." Estela abriu a carta com mais cuidado e leu em voz alta: "Se você encontrou isso, é porque o ciclo não foi quebrado. Eu tentei, juro que tentei. Mas tem coisa que a gente planta e esquece de regar. E mesmo assim, floresce. Podre. Samuel é meu filho, mas não é só meu. Ele é resultado de anos de silêncio, de violência escondida, de mentiras repetidas até virarem verdade. Eu calei quando devia gritar. E agora, eu pago. Você que lê isso, proteja as crianças, porque ele carrega nos olhos a escuridão do pai e o medo que eu nunca tive coragem de enfrentar." Clara desabou. Ela sabia. Estela se ajoelhou ao lado dela. Sabia e se arrependeu, mas deixou o rastro. Clara apertava o papel contra o peito. Ele falava do pai como um herói, mas nunca dizia nome, nunca mostrou foto. Agora tudo faz sentido. Estela fechou os olhos. A maldade, às vezes, começa numa geração, mas tenta continuar na próxima. Se ninguém corta, ela vira herança. Clara respirou fundo. A gente vai cortar. Na mesma semana, um antigo amigo da família Dávila, um médico aposentado, entrou em contato com a jornalista. Queria falar, queria tirar um peso das costas. "Eu atendi o parto da Clara", disse ele com os olhos vermelhos. "Mas me obrigaram a assinar outro documento. Disseram que se eu revelasse que ela tinha dado à luz, minha carreira acabava. Samuel me ameaçou com provas falsas, dívidas inventadas. Eu cedi." "Por que está falando agora?" perguntou a jornalista. "Porque envelhecer é lembrar do que se fez, e eu cansei de lembrar com vergonha." Esse testemunho foi a peça final. A justiça aceitou reabrir todo o caso.
O testamento foi anulado. Samuel, agora preso preventivamente, seria processado por crimes que atravessavam os anos como lâmina. Mas enquanto o mundo lá fora pegava fogo, naquela casa, algo novo florescia. Clara decidiu rebatizar a mansão. Tirou a antiga placa de bronze com o sobrenome Dávila e colocou outra feita de madeira rústica com letras simples, Casa Flor do Tempo. Por que esse nome? Perguntou Estela. Porque aqui tudo floresceu depois da dor, e o tempo foi quem fez germinar. As meninas, agora com terapia e escola nova, brincavam no quintal como se estivessem aprendendo a ser criança de novo. E Estela? Ela virou parte da família, não como babá, como pilar. Mas antes de tudo terminar, ainda faltava um passo, um encontro. Porque Clara tinha decidido visitar a mãe de Samuel, Dona Alzira, a mulher da carta, e o que ela viu lá mudaria o jeito como ela via tudo o que viveu. A casa de Dona Alzira ficava nos arredores da cidade, num daqueles bairros antigos, onde o tempo anda mais devagar e os vizinhos ainda cuidam da calçada como se fosse parte da alma. Clara foi sozinha. Estela quis ir junto, mas ela recusou com firmeza. Essa caminhada é minha. Preciso olhar nos olhos de quem me ensinou a duvidar de mim mesma. Bateu à porta. 3 toques. Nenhuma resposta. Ia virar as costas quando ouviu a voz fraca. A porta está encostada. Clara empurrou. O cheiro da casa era uma mistura de lavanda e coisa parada. O relógio de parede fazia tic-tac como se marcasse mais do que o tempo, como se lembrasse cada silêncio deixado ali dentro. Dona Alzira estava sentada numa poltrona antiga, coberta por um xale de lã. Os olhos, pequenos e fundos, ainda cortavam feito navalha. Você veio? Li sua carta. Imaginei que fosse. Silêncio. Clara ficou de pé, esperando que o passado falasse primeiro. Nunca achei que fosse boa o bastante para meu filho, começou Alzira. Você tinha um brilho, mas era o tipo de brilho que ofusca quem não quer mudar. E eu sempre tive medo de mudança. Clara cruzou os braços. Você ajudou ele a me destruir. Ajudei sim, não com as mãos, mas com o silêncio. Quando ele me contou o que faria, eu não o impedi, só chorei. Chorei no quarto, escondida. Como sempre fiz. Chorar escondido não é resistir, é se esconder da própria covardia. A velha respirou fundo. Você acha que não sei disso? Eu fui criada assim, para aguentar calada, para apoiar o marido, o filho, a casa, mesmo quando tudo doía. Eu vim de uma linhagem de mulheres que engoliam o choro com o café da manhã. E você era diferente. Você gritava. Eu gritava de dor. E foi esse grito que me fez perceber o quanto eu já estava morta por dentro. Clara se aproximou. Por que escreveu a carta? Porque sabia que meu tempo estava acabando e não queria morrer sendo só cúmplice. Eu não sei se mereço perdão, mas queria que soubessem que eu me arrependo. As lágrimas correram devagar pelo rosto de Alzira. Não era o choro bonito de novela. Era feio, frágil, de uma mulher quebrada por dentro. Você quer conhecer as meninas? Clara perguntou num sussurro. A velha hesitou. Acha que elas aceitariam? Não sei, mas acho que merecem a chance de ver a verdade com os próprios olhos. Dias depois, Dona Alzira apareceu na casa Flor do Tempo, de bengala, olhar baixo. As meninas estavam no quintal pintando com Estela. Quando Clara anunciou a visita, elas pararam. Helena foi a primeira a se aproximar. Você é a vovó? A velha tentou sorrir. Sou, mas uma vovó que errou feio. Lúcia chegou também, de mãos dadas com a irmã. A mamãe disse que a senhora ficou calada quando devia falar. Ela disse certo, mas a senhora escreveu a carta? Escrevi. Então, a senhora falou, mesmo que tarde. E com isso, as duas se aproximaram. Não foi abraço, não foi festa, foi só um toque de mão. Mas, às vezes, um toque basta para desfazer gerações de dor.
Dona Alzira passou a visitar a casa com frequência. Ajudava no jardim, lia para as meninas, não tentando apagar o que fez, mas tentando construir o que ainda dava tempo de construir. E foi ali, nesse pequeno gesto, nessa rotina de concertos tardios, que Clara percebeu. Perdoar não é esquecer. É decidir que a dor não vai guiar mais o caminho. Mas faltava um último elo, porque no meio dos pertences de Samuel, a polícia encontrou uma carta nunca enviada, uma carta endereçada a alguém que ninguém esperava, a verdadeira mãe biológica das gêmeas. E o conteúdo mudaria tudo mais uma vez. O delegado apareceu na Casa Flor do Tempo com uma expressão que Estela já conhecia bem. Era aquele olhar de quem vinha trazendo mais do que papel, vinha trazendo bomba. Encontramos essa carta nos arquivos pessoais do Samuel, nunca enviada, nunca registrada oficialmente, mas não dá para ignorar. Clara pegou o envelope com mãos firmes. Tinha aprendido com o tempo que nem toda verdade doía. Algumas libertavam. O papel amarelado, dobrado com cuidado, tinha apenas uma linha no verso. Para Lucinda, com a verdade que escondi. Quem é Lucinda? Estela perguntou. O delegado respondeu direto. A mãe biológica das gêmeas, a mulher que doou os óvulos e que, pelo que tudo indica, também gerou a gravidez. Ela foi apagada da história com contrato e silêncio. Mas Samuel tinha guardado essa carta. Talvez por culpa, talvez por medo de que um dia ela voltasse. Clara sentou. Leu em voz alta. Lucinda, sei que você disse que nunca queria contato, que fez isso por necessidade, por dinheiro, mas eu vejo as meninas crescendo e às vezes me pergunto se elas carregam o teu jeito, o teu riso, o teu sangue. Clara as criou como se fossem dela, com amor, com coragem, e hoje eu entendo que mesmo você tendo sumido, tem um pedaço seu aqui. Se algum dia você ler isso, saiba que elas estão vivas, e são lindas, e talvez um dia precisem de você. O silêncio na sala parecia ter parado o tempo. Clara fechou os olhos. Ele sabia, e nunca me contou. Achamos um nome completo no rodapé de um contrato antigo. Já fizemos a busca. Lucinda Rocha. Vive hoje numa cidade vizinha. Trabalha como auxiliar de enfermagem. Estela se aproximou. Você quer conhecê-la? Clara ficou alguns segundos em silêncio. E então, quero, porque a história das minhas filhas não começa comigo, mas vai terminar com todas as peças no lugar. 2 dias depois lá estavam, Clara, Estela e as meninas sentadas numa lanchonete simples, de beira de estrada. A cada carro que passava, o coração batia mais alto, até que ela apareceu. Lucinda, morena, olhar tímido, uniforme de hospital ainda com crachá pendurado. Ela hesitava, trazia um buquê de flores simples nas mãos e os olhos cheios d'água. Parou diante da mesa. Eu não sabia se devia vir. Clara se levantou, foi até ela. E com uma serenidade que só quem enfrentou o inferno conhece, disse: Você veio. Isso já basta. Lucinda respirou fundo. Eu nunca pensei que teria chance de ver elas. Quando assinei o contrato, eu só queria sobreviver, mas me arrependi. Muitas noites. O que me impediu de voltar foi o medo. Estela observava tudo em silêncio, como testemunha de algo maior que qualquer julgamento. As meninas encaravam Lucinda com curiosidade, mas sem medo, como se já sentissem alguma coisa ali. Lucinda se ajoelhou, olhando as duas. Eu não sou mãe de vocês, não como essa mulher aqui foi, mas tem um pedacinho meu aí dentro. E eu queria só dizer que nunca desejei mal, que vocês fossem felizes e que... Desculpa, por tudo. Lúcia olhou para Clara, depois para Estela. Depois deu um passo à frente e abraçou Lucinda. Helena fez o mesmo. Foi um abraço curto, mas cheio de algo que não se explica. Um elo silencioso, um reconhecimento sem palavras. Clara sorriu, com os olhos molhados. Agora sim, eu entendi tudo. Elas não são minhas, nem suas. Elas são delas mesmas e do amor que as cercou. Na volta para casa, no carro, Estela olhou pelo retrovisor. As meninas dormiam de mãos dadas.
E Clara, com a cabeça encostada no vidro, disse baixinho: agora posso respirar, agora posso ser só mãe. E Estela respondeu com aquele tom de varanda que só ela tinha: e mãe, minha filha, é quem fica quando tudo some. Mas ainda faltava uma última despedida. Porque alguém estava partindo. O tempo passou. Na casa Flor do Tempo, as paredes já não carregavam mais gritos, carregavam desenhos, cheiro de pão fresco, vozes de criança e passos leves. As gêmeas agora corriam pelo jardim. Clara dava aula de música numa escola pública ali perto. Lucinda visitava de vez em quando, sempre com cuidado, sem ultrapassar o espaço de mãe, mas oferecendo algo novo: raízes. Estela mantinha sua cadeira na varanda, seu café passado e o olhar atento de quem vigia com amor. Mas naquele dia, algo estava diferente. Dona Alzira, a avó que um dia fora à sombra da casa, estava deitada, quieta, o rosto mais calmo do que nunca, a respiração rasa, a vida cansada. Clara sentou ao lado da cama. Precisa de alguma coisa? A velha balançou a cabeça. Já tenho tudo o que nunca tive: paz. As meninas chegaram devagar, sentaram no chão, uma de cada lado. Vovó? Chamou Helena. Tô aqui, minhas florzinhas. Ela respondeu, abrindo os olhos com dificuldade. A senhora vai melhorar? Perguntou Lúcia. Ela sorriu. Aquele sorriso torto, quebrado, mas cheio de ternura. Melhorar. A gente melhora quando aprende a pedir perdão. E eu aprendi. As duas seguraram suas mãos. Estela entrou no quarto, em silêncio. Sabia que era a hora. Não de lágrimas, ainda não, mas de honra. Clara, com voz baixa, começou a cantar. A mesma música que sua mãe cantava, aquela que atravessava o tempo, o medo, a dor. Vento leva a dor, mas deixa o cheiro da flor, que um dia chorou, mas depois renasceu. Dona Alzira fechou os olhos. Uma lágrima correu, solitária, e então parou de respirar. Mas o que ficou ali não foi vazio, foi legado. No dia do enterro, pouca gente compareceu, só os que importavam. Clara segurava as mãos das filhas, Estela ao lado, firme como sempre. Lucinda, de longe, com os olhos marejados e um ramalhete de crisântemos. Antes de jogarem à terra, Estela se aproximou. Sussurrou. A senhora se redimiu, Dona Alzira, e isso já é mais do que muita gente consegue nessa vida. Dias depois, na casa, enquanto as meninas brincavam de roda, Clara encontrou Estela sentada com um caderninho. Escrevendo o quê? Coisas que quero deixar. Não para mim, mas para vocês. Para quando? Para quando o tempo vier me buscar. Clara se sentou ao lado. Ainda não é hora. Estela deu aquele sorriso moleque, cheio de rugas e sabedoria. Não, não é. Mas o tempo, ele não pergunta. Só vem. E ali, naquela varanda, com cheiro de bolo no forno e vento nas cortinas, as duas entenderam. A história delas tinha atravessado o pior. E agora era hora de florescer. Mas antes de fechar esse livro da vida, ainda tinha um último capítulo. O mais bonito de todos. Porque o que começou com fuga, dor e silêncio, ia terminar com símbolo, com recomeço. Com festa, era primavera na cidade, e a casa Flor do Tempo estava mais viva do que nunca. O jardim florido, os pés descalços das meninas correndo na grama, Clara preparando os últimos detalhes na cozinha, e Estela, Estela, com a mão na cintura e o olhar de quem já viu o mundo desmoronar e florescer de novo. Naquele dia haveria uma festa, não de luxo, mas de alma. Clara tinha tomado uma decisão. Ia oficializar o novo começo. Não como um protesto contra o passado, mas como um abraço no presente. Na varanda, uma mesa simples com toalha branca e flores do quintal. Amigos da escola, vizinhos, a jornalista, o delegado, Lucinda, todos presentes. As meninas vestidas de azul claro, com coroas de margaridas feitas à mão. E no centro, Clara com um vestido branco simples, sorriso calmo e olhos firmes. Estela ajeitou os óculos e pigarreou. Pois muito bem, minha gente.
Estão me dando aqui o direito de dizer umas palavras antes de começarmos, e eu não costumo desperdiçar palavra, não. Então ouve com o coração. Todo mundo silenciou. Essa casa que antes era de medo, virou sementeira de amor. E esse amor aqui, ó, não nasceu fácil. Nasceu com dor, com grito, com verdade escondida. Mas sobreviveu, porque tinha raiz. Ela olhou para as meninas. Essas duas aí são prova viva de que o amor não precisa ser perfeito. Só precisa ser insistente. Depois olhou para Clara. E essa mulher aqui ensinou para todo mundo que mãe não é só quem dá à luz. É quem permanece quando tudo desaba. É quem canta no meio da guerra. É quem espera mesmo sem saber se vai voltar. Clara chorava. As meninas também. E até o delegado limpou discretamente um canto do olho. Estela continuou. Hoje, Clara não está só mudando de sobrenome. Ela está batizando a própria história. Está dizendo, eu venci. E isso, minha filha, ninguém tira de você. Aplausos, abraços. Então, Clara pegou o microfone, emprestado da escola, e falou, hoje eu queria agradecer a dona Estela, que me salvou sem pedir nada em troca, a Lucinda, que me deu o dom de ser mãe, e as minhas filhas, que me ensinaram que o amor verdadeiro não se impõe, se oferece. Ela se ajoelhou diante das meninas. Vocês me fizeram resistir. Agora quero que o mundo saiba que somos uma família, completa, imperfeita, mas inteira. E nesse instante, Estela levantou um papel. Tá aqui o novo registro civil. Agora é oficial. Helena e Lúcia Flor do Tempo. Porque é isso que vocês são. Flores que o tempo não conseguiu murchar. As duas correram e abraçaram Clara. E depois abraçaram Estela. E então, um violão começou a tocar. Era a jornalista que também cantava. A canção, aquela antiga resgatada do fundo da memória. Vento leva a dor, mas deixa o cheiro da flor, que um dia chorou, mas depois renasceu. Todos cantaram juntos. O sol se punha devagar. A luz dourada invadia a casa pelas janelas, como se abençoasse cada canto agora cheio de vida. E naquele instante, Estela olhou para o céu e sussurrou. Vai com Deus, Samuel, que o tempo te ensine o que aqui você não quis aprender. Depois suspirou e sorriu, porque ali, naquele fim de tarde, ela sabia que tudo tinha valido a pena. A casa agora respirava. As crianças riam, o passado descansava. E o futuro já não dava mais medo. E aí, meu filho, o que achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.